Santa Mônica Imagem disponibiliza a você exames de ressonância magnética em equipamentos de última geração. Magneton Aera XQ45 Digital, 48 canais com maior abertura. Santa Mônica Imagem, comprometida com você. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. O nosso programa que tem o oferecimento da Unimed Erechim, que está há 52 anos se dedicando à sua saúde. E também do Master Supermercados, que cuida da sua alimentação. No programa de hoje nós vamos falar um pouquinho de uma área pouco explorada ainda, infelizmente, mas que traz inúmeros benefícios para todas as pessoas que buscam a qualidade de vida e a qualidade da alimentação através da nutrologia. E a nossa convidada é a doutora Jaquiele Seminotti, que é médica nutróloga com especialização em nutrologia oncológica. E ela também é endocrinologista e atende aqui na nossa cidade. Doutora, bem-vinda à TV Erechim, hoje pela primeira vez, e para falar de um tema tão importante para nós nos dias de hoje, onde as pessoas comem muito fora, usam muito produto enlatado, muita embalagem e deixam de ir para a feira e descascar os seus produtos. Oi, Sandra, é um prazer, então, estar aqui pela primeira vez na TV Erechim, né? E também poder compartilhar, né, um pouquinho desse conhecimento contigo, né, e com o público que está nos assistindo, né, nesse momento. Verdade. Doutora, a gente poderia começar a nossa entrevista hoje falando quais são os princípios básicos de uma boa alimentação, aquela que nos dê energia, nos dê vitalidade, nos dê clareza de pensamentos, em que a gente possa viver bem em qualquer época do ano. Uhum. Eu costumo dizer assim que nós temos princípios que são gerais e princípios individuais. Então, por isso que é importante, né, cada um de nós conhecer, saber, né, quais são as nossas necessidades. E isso é muito assim o que a nutrologia faz. Então, no momento que nós conhecemos as nossas necessidades individuais, nós vamos ir para os nossos princípios e objetivos, né? Então, no geral, obviamente que nós temos assim, a nossa alimentação ela é dividida em macronutrientes e micronutrientes, né? Dentro dos macronutrientes, nós vamos ter o quê? As proteínas, os lipídios, os carboidratos. E dentro dos micros nós teremos as vitaminas e os minerais. Então, quando a gente junta tudo isso, nós também conhecemos as nossas necessidades, nós vamos definindo, né? A qualidade desses, daí sim nós entramos na qualidade desses também, né? Desses macro e micronutrientes. Então, obviamente que quando nós conseguimos, né, ter uma dieta um pouquinho mais balanceada, que tenha mais alimentos, né, como você disse mesmo, menos industrializados, menos processados, mais comida de verdade, eu costumo dizer, né, que é aquele básico, né, o arroz, o feijão, a carne, a salada, que hoje está muito esquecido isso, né? Então, assim, dentro da qualidade, então quando nós definimos, nós precisamos de proteínas, de carboidratos, de lipídios. Qual é a melhor proteína? Hoje a gente sabe que as proteínas, as melhores, são as de carnes brancas, né? Principalmente o peixe, o frango, a parte branca do frango, né? Os ovos também, que é uma excelente proteína. Quando nós entramos na parte dos carboidratos, aí nós entramos também naquela questão assim, uma dieta menos inflamatória, né? Menos farináceos brancos, mais grãos integrais, né? Enfim, que tenham mais fibras, que acrescentem mais fibras, né? E dentro dos lipídios entram as gorduras boas, que daí também nós devemos reduzir, né, um pouco as carnes vermelhas e ter mais o aporte também de carnes brancas, né? Pois é, doutora, o Rio Grande do Sul é considerado um dos estados em que mais tem incidência de pessoas com câncer. É pelo excesso de carne vermelha?
Sandra, isso não tem uma evidência comprovada. Hoje se sabe, assim, que a carne vermelha em excesso, ela pode ter uma relação com o câncer coloretal, que seria o câncer de intestino. Mas isso não é uma evidência comprovada ainda. Se sabe principalmente pelo excesso. E também a carne processada, ela está mais relacionada, né? Sim. Então, aquela coisa assim, tem alguns estudos que mostram que nós deveríamos comer no máximo 500 gramas de carne vermelha por semana. Tá? Então, dentro de tudo que nós comemos, né? Aqui a gente tem o nosso famoso churrasco e tudo. Então, tentar evitar ao máximo e assim, nunca é uma coisa isolada, né? Um alimento isolado que está relacionado com o câncer. Precisamos pensar de forma mais, assim, em como é que é a nossa alimentação como um todo, né? Porque o que a gente tem certeza é que a alimentação rica em fibras, né, mais natural, mais orgânica, essa sim ela ajuda a prevenir alguns tipos de câncer. Né? Pois é, o solo, ele é infelizmente extremamente contaminado, aonde se planta as nossas verduras, enfim. O alimento, ele já chega na nossa casa muitas vezes perdendo algumas vitaminas, já se perdeu. A gente precisa suplementar, mesmo tendo uma alimentação baseada em folhas, em legumes, enfim, mais natural? Na verdade, assim, essa questão das suplementações, eu sempre falo assim, a palavra já diz, né? Suplementar o que nos falta. Sim. Então, quando nós conhecemos o que é o nosso básico, digamos assim, o que são as nossas necessidades, e por isso que é importante hoje nós passarmos por uma avaliação para conhecer mesmo se nós precisamos dessas suplementações. Porque nós podemos definir inclusive numa consulta, né, numa avaliação geral, enfim. E eu costumo, assim, eu gosto de dar citar três exemplos, assim, de pessoas que talvez a gente possa avaliar, assim, as suplementações. Por exemplo, daqui a pouco uma pessoa que não tem nenhuma comorbidade, nenhuma doença, que às vezes tem uma dieta extremamente balanceada, aí nós vamos buscar assim, precisa de vitaminas, né? Porque mesmo essa pergunta que você me fez. Então, a vitamina D, por exemplo, que é muito comentada, né, dentro das suplementações, que a gente sabe que nós adquirimos muito pouco da dieta, né? Ela é basicamente do sol. Então, essa vitamina, nós precisamos suplementar? Todos nós precisamos? E a resposta é não. Tá? Porque hoje, assim, então é preciso fazer essa avaliação e saber se você precisa de vitamina D ou não. Porque há uma grande, assim, muita gente suplementa por conta e eu também, como endocrinologista, eu vejo a vitamina D bloqueando outros hormônios, porque ela é também um hormônio, né? Sim. Ela não é apenas uma vitamina. Então, veja quanto é importante nós sabermos se há necessidade ou não. E aí eu pego um segundo exemplo, um paciente que fez cirurgia bariátrica, por exemplo. Esse paciente, ele vai precisar obrigatoriamente de algumas suplementações, como vitamina D, do complexo B, do ferro, cálcio, para o resto da vida. Sim. Né? Principalmente assim, se é uma técnica que é desabsortiva, enfim, da cirurgia. E aí eu pego um terceiro exemplo, o paciente oncológico. O paciente oncológico, a gente tem que ter muito cuidado, porque ele tem, o que acontece com as suplementações? Geralmente elas têm um potencial antioxidante e elas batem de frente, elas fazem um efeito contrário a alguns quimioterápicos. Então, o paciente oncológico, ele não deve, por exemplo, suplementar coenzima Q10, vitamina C, ferro, sem a devida conversar antes com o oncologista, entender se ele pode, se aquilo ali não está fazendo esse efeito contrário ao quimioterápico. Então, por quê? Porque o paciente oncológico, eu preciso fazer toda uma avaliação. Com certeza ele tem muitas deficiências, mas nem sempre eu vou suplementá-las. E, por exemplo, a vitamina D no paciente oncológico, ela é importante, mas ela também não pode ficar em níveis muito elevados. Eu tenho que deixá-la acima de 30, mas não pode ser 80, 100, tá?
Então, é basicamente isso. Precisamos, veja como isso é individual, né? Verdade, cada pessoa é única, né? Não tem querer tratar todo mundo com a mesma fórmula. Por isso que, assim, essa questão da suplementação eu gosto de falar, porque hoje há muito isso, né? Estou me sentindo cansada, passo na farmácia, compro uma vitamina e vou ver se me sinto melhor, né? Mas você precisa. O acesso ficou muito fácil também. Fácil. Um dos problemas que mais afeta, principalmente as mulheres, que a gente escuta muito falar ultimamente, são os problemas intestinais. Desde a dificuldade de evacuar até um câncer e um problema mais grave. O que está acontecendo com a população pelo esse surgimento exorbitante de casos de câncer de cólon? A gente acredita, assim, um pouco é genético, né? Sim. Mas também eu penso que muito se dá por esse estilo de vida que nós temos hoje, né? Eu digo assim, o intestino, ele é o nosso segundo cérebro. Isso é, assim, hoje se fala muito isso. E quando a gente passa, né, a pensar tudo que passa pelo intestino, né, quanta absorção, todos os nutrientes, tudo o que nós precisamos, na verdade, passa pelo nosso trato gastrointestinal, né? Verdade. Então, assim, as pessoas realmente estão com o intestino muito doente. E é bem como você falou, vem assim de coisas básicas como uma constipação crônica até um câncer coloretal que tem uma elevada incidência, né? É uma soma de fatores, Sandra, porque assim, a gente soma o estresse, né, do dia a dia, com a genética e com essa alimentação que nós estamos conversando, né? Uma alimentação muito ruim, muito industrializada, né, com muito agrotóxico, enfim, é um conjunto de fatores. E assim, hoje as pessoas também ingerem pouca água. Tá? É uma dificuldade em fazer com que, porque aqui principalmente nós tomamos muito chimarrão, né? Chazinhos, enfim, e isso não substitui, apesar de ajudar um pouquinho na hidratação, mas isso não substitui a quantidade de água que nós devemos ingerir durante o dia, né? Então, e também na ingestão de fibras. Pouca fibra, pouca água, muito industrializados e muito estresse. E aí, somado a esses, e também os agrotóxicos do ar mesmo, né? Verdade. É possível recuperar um intestino doente, mas totalmente doente, assim, que já vem de muitos anos com muitos problemas, assim, crônicos? Na verdade, essa resposta é difícil, mas eu sempre digo assim, é sim possível, sabe? Às vezes eu vejo até mesmo os pacientes que trazem esse histórico de uma vida toda e que passaram uma vida tomando laxantes, né? Mas assim, muitas vezes eu sempre digo, vamos fazer o básico bem feito, vamos lá, vamos tentar recuperar, porque uma das coisas que se fala muito é a tal da disbiose, né, intestinal. Que isso tudo que eu comentei antes acaba fazendo com que esse intestino prolifere bactérias, né, que são doentes, na verdade, bactérias ruins. Então, nós precisamos recuperar essa microbiota intestinal. E isso nós vamos recuperando como? Com água, com muita fibra. E hoje a gente fala muito dos probióticos, né? Que são o quê? São, na verdade, cepas de bactérias boas, que hoje também tem muito estudo em função disso, de entender quais são essas bactérias boas e como nós podemos recuperar, né, no intestino das pessoas. Então, muitas nós já temos como cepas para, né, tomar, ingerir diariamente e ir recuperando. Eu acredito que sim, que é possível sim, claro que não é de um dia para o outro, né, Sandra? Mas se a pessoa conseguir recuperar toda essa alimentação e, enfim, bactérias boas, pode sim. E qual a diferença do pré-biótico e do probiótico? Porque a gente tem a sensação de que é a mesma coisa. Na verdade, então, o probiótico são essas cepas, né, de bactérias que fazem parte da nossa microbiota, né, e que nós podemos, tem hoje muitos compostos, né, que trazem várias cepas e nós podemos ingeri-las e elas estão relacionadas a diferentes, assim, sistemas, porque hoje a gente pode tomar, por exemplo, uma cepa que vai nos ajudar para o estresse, né? Uma cepa que nos ajuda a perder peso,
né? Então, ainda a gente não tem bem definido cada uma, né, para que vai servir, mas isso é probiótico. Então, são as bactériazinhas que nós vamos colocar, ingerir de alguma forma, tá? O pré-biótico, eu digo assim, é a comidinha do probiótico. Então, o pré-biótico, ele vem muito da nossa alimentação, são as fibras, solúveis, insolúveis. Então, aonde? Frutas, verduras, legumes, né? É ali que nós vamos ter a comida do probiótico. Então, não adianta de nada eu tomar uma cepa de bactérias boas se eu não alimento ela com comidinha boa. Né? É um trabalhinho de formiguinha, né? Isso. Então, é basicamente isso. Se a pessoa só come, né, alimentos inflamatórios, industrializados, essa bactéria que vai sendo colocada, ela não serve, né? Muito bem, nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai fazer um pequeno intervalo e já retorna. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. Hoje nós estamos falando de uma área bastante importante que é a nutrologia. E é possível sim recuperar a nossa qualidade de vida através de uma boa alimentação, boas horas de sono, água e atividade física. E a nutrologia, ela consiste basicamente nisso, nesse olhar que a gente deve ter com carinho para o nosso próprio corpo. E quem está conversando conosco é a doutora Jaqueline Seminotti, que é médica nutróloga e ela tem especialização em nutrologia oncológica e ela também é endocrinologista e atende aqui na nossa cidade. Mas lembrando a você que o nosso apoio também é do Instituto de Olhos Santa Luzia, que está há 23 anos cuidando da sua saúde. Então, não deixe de fazer os seus exames, a sua consulta sempre que sentir qualquer desconforto nos seus olhos. E também a Santa Mônica Imagem, que está trazendo para Erechim um equipamento de última geração que utiliza a inteligência artificial para mapear os nossos exames, que é uma tomografia de 3 Teslas da Siemens. E logo, logo a gente vai estar apresentando este equipamento que é fenomenal. E eu tenho certeza que todas as pessoas que procurarem o centro de imagem da Santa Mônica e fizerem seus exames, sairão de lá com os seus resultados bem claros. Doutora, além de todo esse cuidado que a gente tem que ter com o intestino, de suplementar quando necessário, cuidar de uma alimentação, o estresse, ele também pode ser um fator que prejudica a recuperação? Sim, com certeza. Hoje, na verdade, assim, é por isso que
a avaliação nutrológica, ela integra muitas áreas também, né? Então, nós precisamos, com certeza, assim, uma das coisas que mais hoje nós temos nos consultórios são pessoas que estão passando por algum transtorno, né? Emocional, psicológico. E isso interfere em tudo, na verdade, né? Como você falou, interfere no sono, aí essa pessoa já não dorme bem, daí ela já não acorda legal no dia seguinte, né? E sim, o intestino, ele tem uma relação muito grande com o cérebro. Existe, né, a gente fala que muitas reações que acontecem, essa ligação entre um eixo intestino-cérebro de hormônios, de neurohormônios, por exemplo, e que é uma ligação muito direta, tá? Então, inclusive hoje, voltando um pouco, também se estuda muito a microbiota intestinal relacionada inclusive com Alzheimer, por exemplo. Sim. Um predomínio, né, com um predomínio de alguns tipos de bactérias que podem levar essa pessoa a desenvolver algum tipo de demência com o passar do tempo. Então, veja o quanto isso é importante, né? E eu digo sempre assim, a saúde intestinal, ela ultrapassa o intestino, de várias formas. E uma delas é essa relação. Como eu comentei antes, alguns probióticos a gente já tem tratando o intestino e ansiedade, por exemplo. É verdade. Quando a pessoa já está com um câncer, de que forma a nutrologia, ela alivia, de repente, os impactos de uma quimioterapia, de uma radioterapia? Como é que se introduz a nutrologia quando o estágio já está bem avançado? Sim, aqui a gente vai, então, fazer uma avaliação individualizada daquela pessoa, tentar, assim, entender o quanto que ela consegue ingerir dos nutrientes que são necessários para ela, e aí entram algumas suplementações para auxiliar. Então, é sempre um desafio, porque o paciente oncológico, ele não tem apetite normalmente. Se ele está, né, em vigência de quimioterapia, por exemplo, ele não tem apetite, ele tem muitos efeitos colaterais, né, náuseas, vômito, diarreia. Então, a nutrologia, sim, ela tem de várias formas ela pode atuar, sempre buscando, assim, qual nutriente que essa pessoa consegue ingerir, como é que eu consigo suplementar o que falta. Hoje existe, assim, na farmácia, enfim, dentro das suplementações, suplementos específicos para o paciente oncológico, que não tenha muito sabor, que consiga aportar esses nutrientes sem mudar muito o paladar dele, sabe? E aí, como eu te falei, com muito cuidado, mas sim, a gente consegue. E é muito importante que a pessoa que sabe que vai iniciar um tratamento quimioterápico, ela procure antes. E não deixe chegar no extremo, por exemplo, né, da caquexia, daquele extremo que a gente vê muitos pacientes oncológicos, porque é prevenível. Se ela for orientada antes do tratamento, facilita muito. A gente não deixa chegar nesse estágio tão avançado de perda de massa muscular, né? Que deixa a pessoa muito enfraquecida. Então, sim, tem várias formas e é claro, tem que estar sempre mudando. Porque até mesmo suplementos que são feitos para eles enjoam às vezes. Com certeza, né? A gente precisa dessa variedade, mas muitas vezes tem que seguir uma rotina e não tem o que fazer, né? E no caso das gorduras, elas também entram nos tratamentos, porque se fala tanto em gorduras boas, mas qual é o ideal para a gente consumir para um paciente oncológico? Isso assim, na verdade, nós temos um estudo da USP, até recente, que ele comparou os tipos de gorduras. Então, ele comparou as gorduras que nós sabemos assim, temos as gorduras insaturadas, que são dos vegetais, e as saturadas, que são geralmente de animais, né? Então, dentro ele comparou as insaturadas, que são os óleos, os azeites. Então, ele comparou canola, azeite de oliva, canola, milho, enfim, todos eles, soja, né? E foi colocando assim, hoje a gente sabe que o melhor óleo para ser utilizado, eu diria a melhor gordura, é o azeite de oliva.
tá? Ele pode ser utilizado para tudo, inclusive para cozinhar. E ele pode ser aquecido. Nós perdemos um pouquinho das propriedades, mas se aproveita muito ainda, tá? E o óleo de coco? Na verdade, nós sabemos que o óleo de coco, ele tem 80% dele, mais ou menos, é saturado. Então, aquela coisa que se fala assim, o óleo de coco é muito saudável, não é bem assim, tá? Porque ele satura muito, nós temos que ter muito cuidado. Toda a gordura que satura, como é que nós sabemos qual que é a gordura saturada? Aquela que quando a gente resfria, ela fica durinha, sólida. E o óleo de coco fica, né? Então, assim, ele vê que os outros óleos, você não consegue com que eles fiquem sólidos, né? Porque eles têm pouca gordura saturada. Eles têm mais insaturada, poliinsaturadas e monoinsaturadas, que é o que nós precisamos. Verdade. A gente vive essa rotina de vida louca e hoje o estresse é o causador de muitos problemas de saúde. Mas quando a gente pratica uma atividade física, essa carga de estresse, ela diminui, ela nos dá um pouco mais de qualidade de vida? O exercício físico, ele vem com esse objetivo? Com certeza, Sandra, isso é uma coisa assim que nós temos trabalhado muito e hoje todas as áreas da medicina falam muito isso, né? Porque no exercício nós liberamos hormônios que nós chamamos do bem-estar. São as endorfinas, né? Que são hormônios do prazer, que nos tiram o estresse, que nos tiram a dor, por exemplo. Então, o exercício hoje, eu digo que ele faz parte de todo e qualquer tratamento. E que todos nós, assim, nós temos hoje também uma grande dificuldade, as pessoas não gostam de praticar exercício e não têm hábito, né? Por não gostar, não conseguem criar o hábito. Mas eu costumo, sim, insistir muito no consultório para que nós tentamos, né? Porque às vezes a gente diz assim, vai fazendo que um dia você vai sentir falta, né? E é verdade. É bem assim. Então, bom, primeiro você escolhe o exercício que tu mais gosta, né? Ou que tu menos desgosta, na verdade. Sim. E depois você vai tentando criar, porque isso, eu diria assim, é quase que uma coisa obrigatória na nossa vida hoje. Mas a qualidade do teu músculo, dos teus ossos, vai depender também muito do teu exercício físico. Muito. Então, hoje, assim, o que se fala muito? Qual é o melhor exercício? É aquele que nós conseguimos ter também o ganho de massa muscular junto. Então, nós precisamos fazer exercícios que tenham força muscular, um pouquinho de carga, tá? Pelo menos assim, é um pilates com reforço ou é uma musculação. Porque hoje a gente sabe assim, a nossa qualidade, ela está muito na quantidade de massa muscular também. E também assim, a nossa força, né? Eu costumo dizer, como queremos envelhecer? Conseguindo levantar da cadeira sem um apoio ou com um apoio? Uma pergunta... Se não temos massa muscular, né, nós vamos precisar da bengala, do apoio. Então é agora, né, é na juventude que a gente tem que ir adquirindo a massa magra, né? Nunca foi tão fácil fazer uso de álcool e de cigarros como nos tempos atuais. Qual é o verdadeiro risco do álcool e do cigarro no nosso organismo e na qualidade dos nutrientes que a gente ingere? Na verdade, assim, a gente sabe que o tabagismo está relacionado, né, com todas as doenças cardiovasculares, principalmente, né? Sim. Muitas doenças intestinais também, até alguns tipos de câncer, né? Então, o cigarro, obviamente, assim, e agora a gente tem os vapes também, né? Que ele é um fator de risco muito grande. Então, eu acho que a gente teve uma redução do tabagismo, mas ainda ela é elevada, né? E obviamente, assim, se você for ver nas literaturas, todas as doenças falam, né? Um estilo de vida e a cessação do tabagismo, né? Então, é relacionado com tudo, doenças pulmonares, cardiovasculares, né, intestinais, precisamos
tentar combater ainda ao máximo. Acho que se fala ainda pouco, né, disso. Às vezes eu acho que não se parou de falar um pouquinho, né? É verdade, por isso que a gente tem que retomar um pouco, né? Isso, e o álcool é outro, né, fator, assim, que nas doenças hepáticas, principalmente, né, o fígado, a gente sabe que é um grande produtor, né, ali também metaboliza muitos nutrientes, né, no nosso fígado. Então, o álcool age diretamente, né, não só também, nós temos, por exemplo, o câncer de bexiga, que é muito também relacionado. Sim. Então, tudo isso, assim, são fatores de risco que nós temos que evitar, né? Manter o nosso corpo saudável, corpo magro, que é o sonho de todas as pessoas e principalmente das mulheres, através da nutrologia é possível? Com certeza. Né, com certeza, acho que assim, não tem hoje, obviamente que a endocrinologia e a nutrologia juntas, né, são as duas áreas que nós atuamos e hoje eu diria assim que há um predomínio muito grande no consultório em busca disso, né. E mais, assim, não é nem só em ter um corpo magro, eu diria, em conseguir tratar um sobrepeso, uma obesidade, que hoje sim é uma doença crônica, que nós temos certeza disso, né, e que é muito difícil, né, é uma doença complexa, na verdade, mas é possível, sim, quando nós entendemos a individualidade daquela pessoa, né, quais são os fatores que levam aquela pessoa a ter um sobrepeso, uma obesidade, e conseguimos aos poucos ir tratando, né, esses fatores. É um segmento longo, mas possível. Dentro da nutrologia, o que nós fazemos? Porque a nutrologia, ela junta tudo, né? Na verdade, ela junta a questão alimentação, estilo de vida, com o tratamento também dessas doenças que podem estar relacionadas, né? Que podem ter um efeito causal, na verdade. As pessoas podem até se questionar, eu vou consultar uma nutrologista e eu nunca mais vou poder comer um doce, tomar um espumante, ir numa festa. É assim mesmo? Não, na verdade, né, isso eu particularmente não sou defensora de dietas muito restritivas, né? Sim. Eu acho que a pessoa, ela precisa entender, conhecer as suas necessidades e tentar buscar o seu equilíbrio. Eu acho que a palavra está no equilíbrio. Então, quando a gente consegue um equilíbrio na alimentação, um equilíbrio no estilo de vida, nós não vamos precisar dizer assim, eu nunca mais como determinada coisa, né? Porque assim, é diferente, eu como todos os dias em excesso. Obviamente que você vai ter que reduzir um pouco e tentar entender, né, aonde está o teu equilíbrio que você não pode comer todos os dias, mas que de vez em quando você pode. Dá para se permitir. Isso. Doutora, obrigada por estar aqui hoje falando um pouquinho dessa área que é tão importante. A gente falou só um tiquinho, tem muita coisa ainda que ela pode contribuir para a nossa qualidade de vida e melhora da nossa vida, porque todos nós queremos envelhecer com saúde, podendo caminhar, podendo fazer as nossas atividades sem depender de ninguém. Mas para ter tudo isso, a gente precisa começar a cuidar a partir de agora, né? Não tem como. Obrigada. Obrigada, Sandra. É um prazer, foi um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho de conhecimento com vocês, tá? E a todos vocês que nos acompanham, boa noite. Santa Mônica disponibiliza exames de ressonância magnética em equipamento de última geração. Também conta com carro de anestesia em exames de média e alta complexidade em adultos claustrofóbicos e pediátricos. Santa Mônica Imagem, confiança no diagnóstico. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed.